Olá, bom dia e boa tarde, boa sorte. Então, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula, né? Então, vai ficar assim. Começando a gravar as aulas do livro 2, tá? Que se vocês não receberam ainda, vão receber, né? E é o último tema nosso sobre ecologia, tá? Galera, esse tema é um dos temas mais cobrados na prova, tá? Que são aqueles impactos que o homem faz sobre o meio ambiente. Então, vamos começar dizendo para vocês a questão da palavra impacto. Normalmente, as pessoas usam o termo impacto do ponto de vista negativo, tá? Mas o homem também impacta positivamente no ambiente. Então, quando a gente for falar de impacto, aqui nós estamos falando do impacto do ponto de vista negativo, tá bom? Mas lembrando que também existe impacto positivo. Muito bem. O que é que a gente vai ver aqui? O homem e o ambiente. O homem, o ambiente e o desequilíbrio que o homem provoca nesse ambiente. O potencial biótico. Então, lembra o que é potencial biótico? É a capacidade que os seres vivos têm de se reproduzir. E por que que o mundo não está ocupado por mosca? Porque nem toda mosca que nasce, ela chega à fase adulta, ainda bem, né? E quem é que faz isso? Lembra lá a competição, o predatismo, o parasitismo, né, que vai fazer, então, com que a população da determinado ser vivo permaneça em equilíbrio. A gente chama isso de resistência ambiental. Então, existem duas forças aí na natureza. Uma, a população daquela espécie se reproduzindo, aumentando, e o meio dizendo, não, calma, não tem recurso para todos vocês nesse ambiente aqui. E isso vai fazer, então, com que a população se mantenha em equilíbrio se não tiver nenhum tipo de interferência aí. Tá? A população mundial e os 7 bilhões de habitantes, né? Quando se chegasse a 8 bilhões de indivíduos da espécie humana, alguns cientistas dizem que o nosso planeta teria alcançado o limite máximo, né, que poderia suportar essa quantidade de pessoas aí. Nós já passamos, isso aqui estava previsto para 2020, já passamos disso aqui faz tempo já. Tá? Então, teoricamente, não existe mais recurso para todo mundo da espécie humana no nosso planeta. Tá? A velocidade com que a espécie se reproduz e ela tira os recursos do meio é muito superior à velocidade em que o meio vai repor esse recurso que foi retirado. E isso, então, vai impactar lá no ambiente. Nós precisamos de alimento, então temos que desmatar para poder plantar, para poder criar o gado, criar o que for, para a gente poder comer. Né? Precisamos de produtos industriais para atender às nossas necessidades, necessidade de moradia, né? Necessidade de vestuário, comunicação, transporte, medicamento. Então, os recursos para gerar esses bens de consumo que nós precisamos são retirados do meio, e com mais gente nascendo, mais gente precisando desses recursos, vai chegar um momento em que vai se esgotar esse recurso na natureza. Aqui é um gráfico bem emblemático, né? Vocês podem observar aqui, está na moda agora, né? Achatar a curva. A única espécie que não teve a curva achatada foi a humana. Vocês observem que, durante muito tempo, a população ficou em 2 bilhões de indivíduos, né? Aí, aqui, de 1930 até 1960, houve um aumento da população, em pequeno intervalo de tempo, aumentou para 3 bilhões de pessoas. Houve melhora na prestação de serviço, o desenvolvimento de vacinas, o saneamento básico, então começou a morrer menos gente, a perspectiva de vida foi aumentando. Vocês observem que já em pequeno, de 1960 até 2010, nós já tínhamos chegado em 7 bilhões de humanos. Né? Se previa, como eu disse para vocês, para 2020 chegar
em 8 bilhões de brasileiros, ou de humanos. Nós já chegamos, já passamos disso aí. Tá? Então, é muita gente querendo esses bens que todo mundo quer, né? Ainda mais estimulado pelo consumismo, e acaba que não tem, às vezes, mais aquele recurso disponível para produzir aquele bem. Beleza? Muito bem. Desmatamento por alimento, como eu disse, a gente precisa comer. Então, vai produzir aonde? Então, nós temos a área onde era uma floresta, onde nós tínhamos a comunidade clímax, que por necessidade, para produzir o nosso alimento, foi desmatada. Quando se tira a cobertura verde, se expõe ao solo às intempéries. Lembrando, se tiver um lago, um rio aqui, os sedimentos daqui, se não tiver curva de nível, vai acabar indo para o rio, causando aquele problema do assoreamento, os contaminantes e tal, que a gente vai ver posteriormente. Demanda por produtos industriais, os minerais, para produzir os nossos smartphones, nossos celulares, nossos computadores, produzir todos os bens que a gente precisa, a gente vai tirar da onde no meio. O que vai fazer com isso aqui depois? Para que vai servir essa área aqui depois para a espécie humana? Né? Então, essa é uma área que não serve mais para produzir alimento, do jeito que está aí. Né? Então, está perdida. Vai demorar muito tempo para esse ambiente se recompor, a partir de uma sucessão secundária, como a gente viu na última aula. Principais impactos no ambiente. Então, nós temos a erosão, que é a formação de valas, né, no ambiente, e não se vai recuperar isso, né, o custo que tem para recuperar isso aqui não compensa muitas vezes para o agricultor, e o gestor também às vezes faz vista grossa, e isso vai se agravando cada vez mais. A lixiviação, a lavagem do solo pelas chuvas, né, o assoreamento, como já foi falado anteriormente, e a perda da biodiversidade local. Aqui não vai viver mais os seres vivos que viviam aí, já não vão conseguir mais sobreviver porque o seu ambiente, seu habitat foi destruído ou foi gravemente atacado. A extinção de espécies, né? Então, a fragmentação do habitat. Então, vou plantar, mas vou deixar essa ilha aqui. Mas tem espécies que precisam de determinada quantidade de metros quadrados para poder se reproduzir. Então, quando eu fragmento o habitat desses seres vivos, eu estou quase que impondo que aquela espécie comece a entrar em risco de extinção. A introdução de espécies exóticas. O que é uma espécie exótica? É uma espécie que vem de fora. Quando ela chega, não traz seus competidores, não traz seus parasitas, não traz seus predadores. Então, ela leva vantagem sobre as demais espécies. Temos um caso muito específico aqui no nosso país, que é a questão dos caramujos africanos que foram introduzidos e hoje estão espalhados pelo Brasil todo, aí uma verdadeira praga, né, no sentido de acabar com as hortas e tal, e possivelmente já tem estudos para saber se eles podem transmitir doenças ou não. Tá? A rantoro foi introduzida para combater insetos, se deu tão bem que hoje também virou uma praga lá na Austrália. Tá? E a superexploração de espécies, como, por exemplo, a pesca por arrastão. Poluição. Poluição do ar. Nós vamos ver poluição do ar, do solo e da água. Tá? A poluição do ar, os poluentes do ar, eles se dividem em dois grandes grupos, os poluentes primários e os poluentes secundários. Tá? O que são os poluentes primários? Quais são os poluentes primários? Partícula sólida, o gás metano, o CH4, um gás estufa, o monóxido de carbono, CO, o gás carbônico, CO2, o óxido de enxofre de nitrogênio e os clorofluorcarbonos, o famoso CFC. Esses aqui, que eu acabei de falar para vocês, são classificados como poluentes primários. E, posteriormente, vamos ver o que cada um deles causa aí na natureza. Qual o impacto que ele vai causar na natureza. Tá? Que são aquelas partículas sólidas. Poeira, certo? Sílica, fuligem e pó de carvão são as partículas sólidas do poluentes primário. Quais são as consequências disso para a gente? Distúrbio respiratório,
então aumenta a questão dos problemas respiratórios, principalmente nas grandes cidades. Isso aqui é mais de grandes cidades, nós não temos muito isso ainda, né? A inversão térmica, produção de ozônio, que é necessário, mas que em grande quantidade ele pode ser tóxico para os seres vivos. Então, quem emite esses poluentes primários? Né? Então, são aqueles poluentes que são emitidos através das lavas vulcânicas, da queima de combustível fóssil pelos nossos veículos, pela indústria, que chegar lá na atmosfera vai se combinar com a água e no estado gasoso e vai gerar, então, os poluentes secundários. Metano é um gás estufa, junto com o dióxido de carbono, né? Ele é 20 vezes, o metano, CH4, é 20 vezes mais estufa do que o gás carbônico, mas a quantidade que é liberado para o meio é pequena. Então, quase não se fala muito dele. Tá? O monóxido de carbono, CO, é um gás letal, ele reage de forma quase que irreversível com as nossas hemoglobinas, podendo nos levar à morte. Tá? O dióxido de enxofre e de nitrogênio provocam a chuva ácida, são eliminados através da queima de combustível fóssil também. E o CFC, que durante muito tempo, esse gás, clorofluorcarbono, ele era usado em centrais de ar, em aerossóis, e quando liberado para a natureza, ele agredia a camada de ozônio, roubando um oxigênio, formando um buraco na camada de ozônio, que foi motivo de preocupação da humanidade durante muito tempo. Hoje, com a troca desse gás por outro, nas centrais de ar e nos aerossóis, diminuiu bastante essa questão do buraco na camada de ozônio. Uma grande cidade, né, com todo o seu fluxo no trânsito, muitos veículos, às vezes, não regulados, antigos, sem os catalisadores, eliminam toneladas de partículas desses gases para a atmosfera, causando esses problemas para a gente. Os poluentes secundários. Né, os principais poluentes secundários são o ozônio, o O3, o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, o HNO3, tá? Se formam a partir, como eu disse, dos poluentes primários. O ácido sulfúrico é formado a partir do dióxido de enxofre e o ácido nítrico a partir do dióxido de nitrogênio e são responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. O ozônio é um gás que ele é gerado através de reações fotoquímicas, certo? Favorecido quando o ar tem grande quantidade de partícula sólida em suspensão, aquele poluente primário, as partículas sólidas, as quais absorvem energia luminosa. O dióxido de enxofre pode originar o monóxido de enxofre, não, de nitrogênio, pode gerar o monóxido de nitrogênio e os átomos livres de oxigênio que reagem formando o gás oxigênio, né, para formar o ozônio. Então, o dióxido de nitrogênio, na presença da luz, pode perder um oxigênio desse, que vai se juntar com o gás oxigênio presente na atmosfera, produto da fotossíntese, formando o ozônio. A inversão térmica é um fenômeno natural que é agravado por ambientes onde tem bastante poluição, certo? Então, aqui, um dia sem inversão térmica, né, o calor, o ar quente, ele sobe e o ar frio desce. Então, isso é o que normalmente acontece. Um dia com a inversão térmica, o ar frio fica aprisionado nos poluentes. Então, esse fenômeno é mais observado nas grandes cidades, onde há uma maior liberação de poluentes na atmosfera. A depressão da camada de ozônio, certo? Que vai ocasionar o famoso buraco na camada de ozônio, o monóxido de nitrogênio reage com o ozônio, formando o dióxido de nitrogênio mais O2. Tá? O CFC
né, que era usado nas centrais de ar-condicionado, também o cloro vai reagir com o ozônio, o cloro do CFC, e vai formar, então, vai formar o gás oxigênio, né, que vai, então, fazer com que a camada do ozônio diminua, principalmente nos polos, né? Então, mas com a substituição, como eu disse anteriormente, desse gás por outro, esse problema em relação ao CFC diminuiu bastante. A intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é a retenção de energia térmica pela atmosfera. Os responsáveis por esse fenômeno são o vapor d'água, o gás carbônico e o metano. Os CFCs e os óxidos de nitrogênio, principalmente o dióxido de nitrogênio. Tá? O dióxido de nitrogênio é gerado por bactérias denitrificantes, lá no ciclo do nitrogênio, a gente estudou isso lá no ciclo biogeoquímico, tá? Que vão atuar sobre o nitrato, que é o que a planta usa geralmente, né, para poder se desenvolver. Está abundante nos fertilizantes, são empregados na agricultura. Então, aquele nitrato que você jogou, que o agricultor jogou lá e não foi usado pela planta, ele vai voltar para a atmosfera na forma de dióxido de nitrogênio. Tá? O metano é gerado por algumas bactérias e árqueas, né? O metano, como eu disse para vocês, é 20 vezes mais retentor do calor do que o dióxido de carbono. Tá? Mas a quantidade com que ele é eliminado é bem pequena, por isso o gás carbônico é mais falado nas questões de prova. Então, o aquecimento global pode levar, né, como uma das consequências, é o de gelo das geleiras. Essa aqui é uma geleira na Argentina, que era o ponto turístico lá do local, fonte de renda para os munícipes desse município, e simplesmente o que era o ganho, né, o que atraía os turistas, já aconteceu de gelo em função do aquecimento global. Isso é um exemplo, né, do impacto. A poluição da água e do solo. Falamos da poluição do ar, agora a poluição da água e do solo. Certo? A poluição da água e do solo envolve os seguintes aspectos: eutrofização ou eutroficação, né, derramamento de óleo, lixo e a magnificação trófica. Esses são os temas que são mais cobrados em prova. Certo? Então, nós vemos aqui, né, um esgoto sem tratamento sendo liberado. Né, então, aqui um fenômeno de derramamento de petróleo também. Minha mãe dizia que desgraça pouco é besteira. Então, coloquei aqui uma lâmina, um slide, onde reúne-se quase praticamente tudo que nós estamos falando. Né? Começando aqui no sentido do relógio, sentido horário. Né, os produtos, né, azotados, nitrogenados, sulfurosos, que são eliminados através das indústrias. Né? Chegando lá na atmosfera, vai reagir com a água no estado gasoso e vai formar a chuva ácida. Essa chuva vai se precipitar e vai, então, lá contaminar, né, mudar o pH dos lagos, dos solos, certo? E as consequências que isso pode trazer. Né? Aqui, os efluentes urbanos também, lá nas nossas residências, vamos jogar os nossos dejetos nos rios, né, causando aí uma poluição, as lixeiras a céu aberto, né, a queima de combustível fóssil através dos nossos veículos, nossos automóveis, motos e etc., os maquinários agrícolas, né, os postos de gasolina hoje tem que se enquadrar na lei e não pode mais jogar o óleo que ele tira do nosso carro quando ele vai trocar no ambiente. Esse óleo tem que ser dado um destino correto para ele, certo? Senão ele acaba indo poluir lá os rios, contaminando o lençol freático, certo? E causando os problemas que a gente conhece. Né? Aqui na zona rural, né, a pecuária, a agricultura, usando os agrotóxicos, poluindo lá o ambiente, certo? Que quando
o agricultor usa lá o seu tanque para irrigar, para passar o pesticida, o fertilizante lá na sua lavoura, ele acaba indo lavar isso aí para usar outro produto, e ele joga, né, esse resto, esses resíduos que ficam no tanque, lá dentro do rio, vai causando um impacto também grande para a gente. Então, aqui, uma imagem que mostra uma grande parte dos impactos do solo e da água. Que são esses dois, e são praticamente difíceis de separar, que ao contaminar o solo, obviamente, vamos acabar contaminando também a água. Eutrofização ou eutroficação. Esse é um tema que é bastante cobrado em prova, tá? É quando nós lançamos nos mananciais, nos lagos, nos rios, né, muito nutriente. Principalmente os nutrientes à base de fósforo e de nitrogênio, certo? O excesso de oferta desses nutrientes na água vai fazer proliferar algas. E depois, algas e os seres que se alimentam delas, os aeróbios, vai haver um aumento do consumo do gás oxigênio dissolvido nessa água. A luz não consegue atravessar porque a camada de alga é muito densa e acaba diminuindo a taxa de oxigênio dissolvido na água, levando à morte dos seres aeróbios. Certo? Então, nós temos aqui uma tela onde a gente mostra aqui como é que isso acontece. Então, nós lançamos esses nutrientes, com fosfato e nitrato, como foi dito, em excesso na água. Certo? Isso vai fazer o aumento da biomassa, vai aumentar a biomassa lá na água, das algas, certo? Vai reduzir a questão do oxigênio, da aeração na água, vai começar a faltar gás, oxigênio, levando à morte dos organismos mais sensíveis. Mais matéria orgânica, mais nitrato e fosfato nesse ambiente, aumenta o déficit biológico de oxigênio e até que esse rio ele se torna um esgoto a céu aberto, aonde só sobrevive nesse local as bactérias anaeróbias, certo? As bactérias anaeróbias vão predominar, as facultativas no fundo do lago. Então, quando chega nesse ponto aqui, não temos mais o rio, no ponto de vista do ecossistema. Um grande problema que a gente enfrenta de vez em quando são os acidentes com os transportadores de petróleo nos mares. Esse petróleo ele é despejado e ainda não temos tecnologia para fazer a mitigação desse processo. E tem pesquisa em cima disso, bactérias que possam se alimentar do petróleo para tentar mitigar esse problema. Outro problema sério de poluição do solo e da água é o lixo. E aqui, especificamente, o lixo hospitalar. Muitas cidades, a maioria das cidades, a maioria esmagadora das cidades no Brasil, não possui saneamento básico. Coleta de lixo, destino correto para o esgoto e a questão do tratamento de água. Certo? Se nós não temos para o lixo doméstico, imagine para o lixo hospitalar. Então, normalmente, isso é levado, quando não é incinerado, é levado para os chamados lixões. E fica lá, onde as pessoas que vivem da coleta desse material lá nos lixões, podem acabar se contaminando. E os produtos que tem dentro desse lixo também podem contaminar o solo e os lençóis freáticos. Magnificação trófica. Esse fenômeno, ele acontece com substâncias que não são biodegradáveis. São substâncias que, quando entram na cadeia alimentar, ela não sai mais. A gente não metaboliza essa substância. Ela vai se acumulando conforme vai passando do nível trófico para o outro. Então, quanto mais alto o indivíduo está na cadeia alimentar, maior será a quantidade desse poluente no organismo dele. Né? Alguns exemplos que aparecem em provas sobre esse tema são os inseticidas, o DDT, é um inseticida muito usado ainda no Brasil, tá?
os compostos organoclorados usados na agricultura, certo? Metais, mercúrio, principalmente, mercúrio sempre cai em prova, tá? Os metais pesados, os heavy metals aí, né? O chumbo e o mercúrio são os dois que mais são usados. O mercúrio cai bastante aqui no Brasil em relação à questão do garimpo, né? Usa-se o mercúrio para separar o ouro do barro, e o material radioativo, os materiais radioativos já em menor quantidade. Mas é um tema que vale muito a pena você dar uma estudada, ver as questões que já caíram sobre isso. Aqui na figura, nós vamos mostrando aqui a escala da quantidade por milhão, parte por milhão, conforme vai subindo na cadeia alimentar. Tá? Então, aqui no lago, 0, aí nos fitoplânctos já tem 0,04, no zooplâncton 0,20, no outro nível trófico, pequenos peixes 2, e lá nas aves que se alimentam desses peixes, aves de rapina, como o gavião, já tem 20 partes por milhão no organismo desses indivíduos. Muito bem, até agora nós falamos dos impactos negativos, né? O que a gente pode fazer para tentar diminuir ou mesmo não ter esses impactos? Então, hoje no Brasil tem legislação, o Brasil é rico em legislação ambiental, uma pena que elas não sejam cumpridas, né, por uma série de fatores que não cabe agora a gente discutir aqui. Então, para qualquer projeto que o empresário deseje implantar num município, ele tem que submeter, esse é o projeto, ao estudo dos impactos ambientais, ou estudos do impacto ambiental, conhecido como EIA. Tá? Que vai gerar um relatório do impacto ambiental, que é chamado de RIMA. Então, qualquer empreendimento que você queira fazer, você tem que primeiro fazer esses estudos e gerar esse relatório. Tá? O que nós podemos fazer para diminuir esses impactos? Tecnologia do controle da poluição do ar, usando filtro, né, nas chaminés. Os catalisadores dos nossos carros são exemplos disso, né? Os conversores catalíticos, e procurar fonte alternativa de energia, né? A gente está muito bitolado no petróleo e nas hidrelétricas, mas nós temos outras fontes de energia que a gente poderia explorar melhor, como a energia solar e a eólica aqui através dos cataventos. Da poluição, tecnologia do controle da poluição da água, a hidroponia, que é uma forma de cultivo que não entra em contato com o solo, a água toda ela é balanceada com os nutrientes, certo? E reaproveitada. Tratamento de esgoto, para não causar o problema da oferta de muito nitrato e fosfato no ambiente, lá na eutrofização. Tratamento do lixo, então, um destino correto para esse lixo, como as indústrias, as cooperativas que vão fazer catar esse lixo para poder ser reciclados, né? E o adubo orgânico e a rotação de cultura, que a gente já falou de rotação de cultura lá quando estudou o ciclo do nitrogênio, e o adubo orgânico, né, no Brasil vem ganhando muito espaço no mercado, os produtos chamados de orgânicos, porque não usa agrotóxico, certo? O que se precisa fazer? Se investir em quê para tentar recuperar os ecossistemas degradados? Pesquisa científica, certo? Sobre o meio circundante. Então, precisa se estudar aquele ambiente para poder tentar recuperar aquele ambiente. Ação direta, como a fiscalização das empresas poluidoras e o tratamento do esgoto. Isso é uma questão de gestão maior, né, de gestão do poder público, municipal, estadual, federal. Nós temos leis nas 3 esferas, as leis municipais, as leis estaduais e as leis federais. Então, tem que ter, o agente público tem que agir sobre isso. É um problema, por causa da propina, por causa da corrupção, por uma série de fatores, acaba não acontecendo, infelizmente. Recuperação de matas ciliares. A recuperação das matas ciliares, de grande importância para evitar os processos de erosão e fornecer condições para o desenvolvimento da fauna local, certo? Então, é um grande problema. Toda vez que
você vai fazer um empreendimento, por exemplo, na lavoura, ou você compra um sítio que tem um igarapé no fundo da sua área, você vai desmatar um pedaço lá para você poder aproveitar lá o banho que tem lá, como a gente chama aqui no norte, né? E acaba ocasionando isso aí. Então, hoje existem muitas cidades desenvolvendo projetos da recuperação da mata ciliar, porque dali que vai vir a água para a gente poder sobreviver, fazer nossas atividades diárias e também matar a nossa sede. E a educação ambiental. Quando se fala em educação ambiental, a maioria das pessoas pensa que é obrigação exclusiva do professor de biologia e da escola. Não. A educação ambiental é em todo lugar. Na empresa, em todo ambiente, você pode fazer um projeto de educação ambiental visando recuperar esses ecossistemas que foram degradados. Tá? Impactos ambientais e desenvolvimento sustentável. Há quem diga que é impossível ter o desenvolvimento sem que se tenha e se mantenha a sustentabilidade do ambiente. Mas, em tese, nós temos a importância da biodiversidade, desenvolvimento sustentável e a pegada ecológica. Então, o ambiente, ele interage com a economia e com a sociedade, certo? Então, aqui, lembrando lá dos conjuntos da matemática, né, nós temos um ambiente justo, estável, viável e suportável. A pegada ecológica, existe bastante modelos dela na internet, você pode fazer a sua, saber como é que está a sua pegada ecológica, o seu consumo consciente. Aqui, né, essa imagem bem antes dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, mostrando que tudo que a gente precisa para poder manter a nossa vida vem da nossa mãe Terra. Né? E assim caminha a humanidade, o homem fritando o nosso planeta. Então, galera, esses são os principais temas que nós estudamos aqui sobre os impactos ambientais. Essa aula, como foi dito no início, ela está lá no livro 2, é a primeira aula do livro 2, e com esse tema a gente encerra, pelo menos por enquanto, o tema sobre ecologia. A nossa próxima aula já vai ser fora desse tema. Muito obrigado, façam bom uso da aula, estudem bastante ecologia, porque é o tema mais cobrado no Enem. Certo? Um abraço e até a próxima aula.